Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sei que faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Eu prometi um monte de vídeo, tá sendo desenvolvido. Porém, contudo, entretanto, todavia, como assim a gente ainda não conseguiu monetizar esse canal, porque segundo o YouTube precisa ter 4.000 horas de visualizações, então faz favor e taca a maratona aí nos vídeos da Val pra ajudar nesse aspecto. Então eu ainda preciso trabalhar, eu ainda preciso correr atrás das coisas, e com isso não sobra tanto tempo pra gravar vídeo quanto eu gostaria. Eu tenho 1 milhão de ideias, mas não tenho tempo pra executar todas elas. O vídeo de hoje é novamente uma série que eu já fiz aqui no canal, eu vou deixar aqui o link no card pra vocês irem assistir, que se chama Da Ideia ao Livro. Eu já fiz isso do meu primeiro livro, que é esse que tá aqui, ó, que é o Amor aos 16. Eu fiz uma série de vídeos contando um pouco do processo de produção desse livro, e eu resolvi fazer isso de novo porque eu acabei de lançar um novo livro, que é esse daqui, O Cirando do Destino. Eu não tô com o livro físico ainda, a gráfica já mandou foto, eu vou colocar aqui as fotos pra vocês verem. O livro já tá pronto, mas a gráfica é em São Paulo e tem toda agora a parte de logística. Eu vou falar sobre isso também num dos vídeos futuros, pro livro vir pra Americana. Talvez ele chegue no final dessa semana ou no começo da próxima. Como eu não vou conseguir gravar todos os vídeos hoje, são vários vídeos, hoje os que eu vou gravar eu não vou estar com o livro, mas talvez quando eu gravar os próximos eu já esteja com o livro aqui pra mostrar pra vocês. De qualquer forma, eu pretendo, quando o livro chegar, fazer uma live. Eu fiz uma no dia 17, que foi o dia do lançamento do livro, pra falar um pouco sobre isso, mas acabei fazendo num horário ruinzinho, não tinha muita gente online. E dessa vez eu vou fazer num horário melhor, vou avisar com alguns dias de antecedência, pretendo colocar aqui com alguns dias de antecedência. E aí vocês assistem e fazem perguntas e vêm, eu vou fazer o unboxing do livro quando a caixa chegar, né, a caixa chegar de São Paulo. Eu não vou abrir ela logo de cara, eu quero fazer aqui com vocês, ao vivo, pra vocês verem eu abrindo o livro. Eu fiz isso também no Amor aos 16, eu fiz na época no Instagram, gravei e postei aqui no canal, também tem o vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês. Mas eu vou fazer agora de novo com o Ciranda, pra vocês assistirem e participarem desse momento junto comigo. Mas vamos lá! Do que eu vou falar na série Da Ideia ao Livro? Eu quero contar um pouco pra vocês do processo de construção de personagem, da decisão da história, adaptação, porque eu já vou chegar nessa parte de adaptação, coisas como investimento que você precisa fazer. Qual que é a palavra? Qual é a palavra? Sempre falta uma palavra aqui, né? A parte de divulgação e outros aspectos também que eu acho legal ser compartilhado aqui com vocês. Também um pouco sobre diagramação e coisas assim. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que aí eu vou respondendo. E se as dúvidas chegarem antes de eu gravar os próximos vídeos, eu também respondo nos próximos vídeos, tá bom? Esse primeiro vídeo é pra falar sobre o processo de escolha e adaptação da história. Por que adaptação? Eu quero que vocês entendam o seguinte aspecto. O meu processo criativo, atualmente, eu acho que ele é muito diferente do processo criativo de quase todos os escritores do mundo. Como vocês já viram em outros vídeos, eu vou deixar aqui de novo o card contando minhas histórias nas fanfics. Eu tenho mais de 100 fanfics que foram escritas ao longo desses últimos 13 anos. E eu tenho uma tendência muito grande para escrever fanfics de universo alternativo. O que é uma fanfic de universo alternativo? É uma fanfic que ela pega só os personagens da história e você cria um mundo novo, às vezes. Você não segue os acontecimentos daquela história, o mundo daquela história. Como no começo, quando eu comecei a escrever, a minha maior dificuldade sempre foi criação de personagens, eu pegava os personagens das histórias e criava uma história, um mundo totalmente novo para esses personagens, porque a minha dificuldade era o desenvolvimento deles. Eu tenho muitas histórias que eu escrevi, que são fanfics, mas que são possíveis de ser transformadas em histórias originais. Isso aconteceu em Amor aos 16 e aconteceu de novo agora em Ciranda do Destino. Eu tenho algumas histórias que são 100% originais, eu vou falar pra vocês. A Fonte de Afrodite, All About Us, A Revolução das Princesas, A Bailarina e o Soldadinho de Chumbo, que na verdade é original, mas é baseada em alguns personagens que eu criei numa fanfic, e Os Herdeiros de Colorwood. Essas daqui são as histórias 100% originais que eu estou trabalhando nesse momento. E eu tenho as histórias que eu estou trabalhando e que são baseadas em fanfics,
que foi o caso do Amor aos 16, do Cirano do Destino, Life is Unexpected, I'm Forever Yours, Antes de Partir, O Filho de Romeu e Julieta, Herdeiros e Como Consertar um Coração Partido. Todas essas histórias que eu acabei de citar pra vocês são fanfics que eu já escrevi. Tem fanfic de Glee, tem fanfic de Malhação e tem fanfic de Carrossel. Então, atualmente, o meu processo de escrita, ele se baseia muito nisso. Se eu vou pegar alguma história que eu já criei, ou se eu vou pegar alguma ideia. Essas daqui também, a maioria são ideias que eu tive pra fanfics, que eu não efetivamente transformei em fanfics, eu só guardei a ideia. E agora elas estão sendo desenvolvidas como histórias 100% originais. Aí, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, me segue lá. É o Val Pompes Escritora. Então me segue lá pra ficar por dentro de tudo que acontece em relação à minha carreira de escritora. E eu deixei uma caixinha de perguntas, deixaram algumas. Algumas eu não vou citar, vou responder ao decorrer dos vídeos. Mas teve duas aqui, que são da Carol Marcucci, que é uma leitora antigaça minha, tá comigo faz muito tempo, continua me acompanhando, lendo as minhas histórias originais, e ela deixou duas perguntas que eu achei bem legal pra responder nesse vídeo. A primeira é: como eu decido qual é a próxima história que vai ser publicada e quanto tempo leva todo o processo? E qual é esse processo? Então as duas perguntas se respondem um pouco juntas, porque, como eu expliquei, eu tenho todas essas histórias que estão, né, já em andamento. Algumas estão com os rascunhos dos primeiros capítulos, outra com um rascunho de sinopse e tal. Mas todas elas já estão, de certa forma, em andamento. Aí, então, como eu decido qual vai ser a próxima história que eu vou trabalhar? É muito de sentir, tá? Na verdade, eu sou uma pessoa que eu enjoo fácil das coisas. Eu não consigo trabalhar em uma única história ao mesmo tempo. Prova disso é o tanto de história que eu tenho em andamento. Eu não consigo, eu começo a ficar entediada, eu vou perdendo o brilho, porque se eu fico muito tempo focada em uma coisa, eu começo a enjoar, é uma característica minha. Então, eu sempre tenho várias histórias em andamento, vários projetos para ser trabalhados. Como eu decidi pela publicação da Ciranda do Destino nesse momento? Era uma história que já estava avançada, né? Era a história de todas que eu tenho escrita que estava mais pra frente. Então eu decidi finalizar ela, eu senti que estava no momento de finalizar. Agora eu vou falar um pouco do processo para responder a outra parte da pergunta. Eu vou contar pra vocês um pouco da história da Ciranda do Destino, que é uma história que já dura quase 10 anos. Em 2012, mais ou menos na metade do ano, começou a quarta temporada de Glee, e nessa temporada entraram alguns personagens novos. E nos grupos de fã que eu fazia parte, começou uma teoria de que talvez o Jake e a Marley fossem viajantes do tempo, que seriam pessoas do futuro que vieram. Eles eram filhos do Finn e da Rachel e da Queen e do Puck, e eles vieram para ajudar a resolver as coisas entre os pais deles. E eu gostei dessa ideia, e aí eu resolvi escrever uma fanfic baseada nessa ideia. Era um futuro em que o relacionamento da Queen do Puck e do Finn e da Rachel não tinha dado certo, e os filhos deles acabam voltando pro passado pra tentar ajudar nisso. Eu escrevi essa fanfic em parceria com uma outra autora, mas a ideia original era minha, e grande parte da história também quem escreveu fui eu. Mas eu não soube desenvolver a história direito na época. Eu reli ela esses dias, é uma história extremamente rasa, uns diálogos bem idiotas, um descritivo péssimo, uma narrativa horrível, enfim, uma história bem podre. Mas foi a primeira ideia que eu tive sobre uma história com viagem no tempo. Passam-se 4 anos, né, eu comecei a escrever as fanfics de Carrossel, também já falei sobre isso aqui. E quando eu tava ali, eu me lembrei dessa história. E eu falei, pô, é uma ideia legal, viagem no tempo e tal. E eu comecei o processo de adaptação dessa ideia para Carrossel. A primeira coisa que eu adaptei foi que ao invés de agora serem 2 casais, eram 4 casais. Então a primeira história, eu acho que eu não falei isso ainda, ela se chamava In the Hands of Time, que era sobre Queen e Puck, Finn e Rachel e Jake e Marley. E a segunda história se chamava For the Love of My Family, que era sobre o Paulo e a Alicia, a Marceline e o Mário, a Carmen e o Daniel, o Jorge e a Margarida e os filhos deles. E aí, os filhos desses 4 casais, esses 4 casais tiveram um futuro bem triste. E os filhos desses 4 casais, que são o Pietro, a Millie, a Ella e o Eric, eles acabam na máquina do tempo que o Daniel cria. O Daniel cria uma máquina do tempo para poder voltar
pro momento que as coisas deram errado na vida dele e consertar, né, a situação. Mas acaba que quem entra na máquina são os 4 filhos e eles acabam voltando para quando os pais deles tinham 17 anos. E aí começa o grande conflito da história. O grande conflito que gira em torno de qualquer história de viagem no tempo. Deixar as coisas como estão ou mudar as coisas e correr o risco de um futuro em que você, às vezes, não exista. Foi uma história que deu muito certo, gente. É uma história que teve 51 capítulos. Um dos capítulos, inclusive, eu escrevi 51.000 palavras. Eu demorei 20 dias para escrever esse capítulo. E ao todo, hoje em dia, essa história tem 75.000 visualizações no site. Ela ainda tá como uma das mais vistas do site. Faz tempo, né? Surgiram outras, mas tá como uma das mais vistas, né? De carrossel. E é uma fanfic que me gerou uma experiência muito profunda. Por quê? Foi a primeira história em que eu coloquei 2 personagens com deficiência. O primeiro personagem é o Eric, que ele tem uma deficiência física, ele perde a visão num acidente que acaba matando a mãe dele. E o outro é o Paulinho. O Paulinho, ele é um personagem autista. Então eu vou explicar o seguinte. Em alguns lugares que eu pesquisei enquanto eu escrevi a história, porque eu pesquisei muito, gente. Cada capítulo que eu escrevi eu tinha umas 10 guias abertas no computador. Alguns lugares descrevem o autismo como uma deficiência intelectual. Outros dizem que não. Então eu não sei se é um termo correto ou não. Eu peço desculpas se eu estiver falando algo errado, tá? Se o autismo, como eu falei, algumas pessoas descrevem o espectro autista como uma deficiência intelectual, outras não. Então, se eu tiver falado algo errado, se o autismo realmente não for um tipo de deficiência, for uma condição, eu peço desculpas. Eu tô me baseando um pouco no que eu pesquisei e tinha muitas coisas diferentes, muitos sites diferentes, então eu tive que chegar no meio termo, tá? Eu escrevi então esses 2 personagens e o Eric, que era o deficiente visual, ele me fez descobrir que eu tinha 3 leitores que também eram deficientes visuais. Um era o Prudy, a outra era a Luísa, que quem lia pra ela era a tia dela, a Rafa, e a outra, eu descobri bem depois que eu terminei a história, era a Andressa, que também é deficiente visual, o pai também é, a mãe também é, e todos eles tiveram uma troca muito bonita comigo. Eu, na verdade, tive uma troca muito bonita com eles, por conta do Eric. Eles gostavam muito do Eric, o Eric foi um personagem que tocou muito eles, e a gente sempre teve essa troca de conversa, eles me contaram muitas experiências deles, e foi um processo muito importante pra mim, foi um processo que abriu novos horizontes pra mim na minha escrita. E quando eu resolvi, né, quando eu comecei a pensar se eu adaptaria alguma história, eu quis muito adaptar essa história por esse motivo. Especialmente pelo Eric. O Eric é um personagem que, no geral, as pessoas gostam muito. E foi um desafio muito grande escrever ele, tanto ele quanto o Paulinho, que é o personagem que está no espectro autista. Foram personagens que me geraram muita pesquisa, me forçaram a sair um pouco da minha caixinha, pesquisar muito, não só sites técnicos, mas também vídeos, relatos, depoimentos, para entender isso e tentar trazer esses personagens da forma mais verossímil possível para a história. Mas isso eu ainda tô falando da fanfic, que é importante colocar isso pra gente poder chegar na história original. E então eu terminei essa fanfic no começo de 2017. E como eu falei, eu tinha muita vontade de levar ela adiante por conta do Eric, especialmente. Mas eu tava envolvida em outros projetos, aí veio o Amor aos 16, depois veio o Natal pra Sempre. E aí no começo de 2019 eu participei da minha primeira feira do livro de verdade, que foi a Feira de Águas de São Pedro. E eu tive contato com outros escritores e tal. E a gente trocou experiências, trocou ideias. E eu comentei um pouco sobre a ideia do Cirano do Destino, né? Na época ainda não tinha nome, eu não tinha chegado nesse nome. E o pessoal teve uma reação legal, comentaram que era uma ideia bacana. E foi aí que eu decidi, então, que eu realmente faria a adaptação de Ciranda do Destino, né? Da FIC, de For the Love of My Family, para uma história original. Aí vocês vão me perguntar como você chegou em Ciranda do Destino. Eu não faço ideia, gente. Eu não anotei isso, eu não me lembro como eu cheguei em Ciranda do Destino. Eu só sei que eu cheguei em Ciranda do Destino porque eu não tinha título nenhum pra essa história. Eu não sabia que título colocar nessa história e virou Ciranda do Destino. Ponto. Algumas coisas sobre o processo de adaptação, que eu acho que é isso que eu quero falar.
O processo de adaptação, como eu falei que as fanfics são um universo alternativo, ele se torna simples em alguns pontos e muito complicado em outros. Simples porque é uma história que já está escrita, já é original, você só precisa adaptar as informações que são referentes ao universo anterior. Deu pra entender? Então o que eu precisei fazer? Eu precisei tirar todas as referências de Carrossel da história e pegar só a história e colocar os personagens num novo contexto. Tá confuso? Talvez esteja confuso. Eu vou fazer um vídeo só pra falar da parte dos personagens, tá? O próximo vídeo é só falando sobre personagem, porque tem bastante coisa pra falar sobre isso. Eu já fiz um pré-vídeo falando um pouco, tá aqui também no card, do processo de criação de personagem que eu uso, mas eu quero falar especificamente de cada personagem dessa história, como eu fiz a adaptação. O outro ponto que eu adaptei, localização. A história original, como era de Carrossel, ela se passava em São Paulo. Mas no contexto que teria agora, né, no universo que eu estou inserindo agora, em São Paulo não teria razão. Então eu criei uma cidade nova. Eu criei uma cidade chamada Bosqueiro. Ela fica próxima de São Paulo. É uma cidade que tem um bosque. Ela é cercada por um bosque inabitado. E por quê? A história toda, a For the Love of My Family, ela se passa na casa abandonada que existe na novela original. Uma casa abandonada, no contexto que eu teria que criar um contexto pra isso, não ia dar certo. Então eu criei uma casa nesse bosque, essa casa é da família do Daniel, e do personagem Daniel, e é ali que eles se reúnem, e é ali que no futuro ele cria a máquina do tempo. Mas tem toda... Aí o que acontece? O bosque ele serve de ligação pra tudo na cidade. Pra todo o contexto, pra todos os personagens. Então, foi um processo meio assim, eu demorei alguns dias pra decidir como eu encaixaria esses elementos, o que aconteceria, onde seria essa cidade, o que teria nessa cidade. Mas eu cheguei nesse acordo que o ideal seria ter um bosque nessa cidade, ter uma casa nesse bosque, e esse bosque ser um ponto de ligação entre tudo o que acontecia na cidade, entre as casas, entre a mansão do João, que é o outro personagem. Então eu criei essa cidade, criei o bosque, porque tudo ajudou a fazer a cola e a ligação entre os elementos da história. Eu vou falar melhor sobre isso no vídeo de personagens, mas o outro ponto, né, principal de ser mudado foi as histórias de fundo de cada um dos personagens. Eles não podiam ter a mesma história de fundo, obviamente, dos personagens da novela do Carrossel. Então eu tive que pegar personagem por personagem, analisar a trajetória dele. Isso é uma parte muito importante, tá? Por exemplo, eu tive que pegar o personagem que na fanfic original era o Paulo. Ele se transformou em Aquiles. Qual é o caminho do Paulo nessa história? Tá, ele vai caminhar por aqui. Então eu tenho que criar uma história pro Aquiles que caminhe por aqui. Mas não pode ser uma história igual a do Paulo, obviamente. Então eu tive que criar uma nova história de fundo pro Aquiles, criar novas situações, mas que levassem ele pro mesmo caminho que o Paulo tinha trilhado, que é o caminho que ele precisa trilhar na história. Então, esse foi um processo mais demorado, como eu falei, eu vou conversar sobre isso melhor com vocês no vídeo inteiro de personagem, pra não ficar longo esse. Mas eu já apresentei pra vocês o fichário de personagens, ele tá ali, inclusive, eu vou pegar ele de novo pro próximo vídeo pra mostrar aqui pra vocês e explicar melhor essa parte. Mas todo esse processo de mudança de pano de fundo dos personagens foi a parte mais demorada, mais complicada, mas que também acho que foi a que ficou mais legal. Eu gostei muito do resultado final de todos os personagens. Até certo ponto da história eu consegui usar totalmente original, tá? Tem algumas mudanças, algumas adaptações, como eu falei, de 4 anos pra cá eu já mudei muita coisa na minha escrita, nas minhas ideias, no meu desenvolvimento. Então eu geralmente pegava a história original e ia adaptando, trocando uma coisinha aqui e outra coisinha ali. Mas quando chegou no capítulo 30, mais ou menos, por causa de todas as mudanças que eu fiz na história de fundo dos personagens, eu não conseguia mais usar as mesmas cenas. Os acontecimentos eram mais ou menos iguais, mas eu não podia mais usar as mesmas cenas, porque as histórias de fundo não batiam mais. Sendo assim, as histórias não batiam mais. Então, a partir do capítulo 30, é quase tudo 100% original, 100% mesmo. Eu acho que só nos 4 últimos capítulos ainda deu pra usar alguma coisinha ou outra da história original, mas de uma forma geral, a partir do capítulo 30 foi tudo
reescrito totalmente, que foi a parte que eu mais demorei pra escrever. Tanto que eu estava postando a história original no Wattpad, se vocês lembram, acho que eu já até comentei sobre isso aqui, ela estava no Wattpad. Eu postei no Wattpad até o capítulo 50, e só que aconteceram algumas coisas na minha vida. Eu saí do meu emprego, assumi a minha própria empresa, tive que trabalhar muito, veio pandemia, o mundo ficou doido, enfim, aquelas coisas maravilhosas. E eu acabei ficando um ano praticamente sem escrever nada. Eu trabalhei muito duro por Ciranda do Destino. A gente conseguiu chegar em 4.000 visualizações no Wattpad. Pode parecer pouca coisa, mas pra mim foi muita coisa. Claro, comparado à história original, que teve 75.000, 4.000 é pouco, mas estamos trabalhando nisso. Só que aí o que aconteceu, gente? Eu preciso falar o seguinte, eu sou muito perfeccionista com as minhas histórias, tá? Sou bagunceira na vida real? Sou, minha mãe tá aqui pra testar isso. Mas eu sou muito perfeccionista nas minhas histórias, eu gosto de tudo muito bem arrumadinho, bem quadradinho, eu não gosto de informação solta. Quando eu saí do emprego e fui assumir minha empresa, eu quis continuar escrevendo. Mas era tanta coisa pra pensar, era tanta coisa na minha cabeça, que começou a surgir falhas na história. Coisa que não amarrava aqui, coisa que eu disse aqui, que não disse de novo lá. Então eu não gosto disso, eu começo a ficar irritada. E foi aí que eu deixei realmente a história, parei e falei, não, eu só vou voltar quando eu puder me focar. E aí no fim do ano passado eu comecei a escrever alguns rascunhos de fanfic de novo, né, também tem um vídeo falando sobre isso. E eu vi que eu tava sentindo falta de escrever. Quando eu fui no Wattpad, eu vi que tinha vários comentários de pessoas esperando pelo fim de Ciranda do Destino. E isso foi em novembro, mais ou menos, 20 de novembro, alguma coisa assim. Aí eu olhei e falei, tá, pelo andamento da história, deve faltar uns 20 capítulos pra terminar. Calma que eu já vou explicar. Eu falei que tava nos 50 e faltava 20, calma que eu já explico isso. Falei, se eu terminar a história, eu posso lançar como e-book. Então eu vou fazer isso. Eu queria tentar terminar até o Natal, obviamente não deu, porque, enfim, encomendas de Natal, fim de ano, viagem, pandemia, surtos, enfim, tudo maravilhoso. Mas a primeira coisa que eu fiz lá em novembro foi reler a história inteira. Eu peguei o arquivo no Word, reli tudo, fui corrigindo vários pontos, comecei a analisar, como eu falei, já tinha 50 capítulos, eu comecei a ver que os capítulos estavam bem curtinhos, então eu compactei alguns capítulos, às vezes 2, 3 capítulos se tornaram um. Então esses 50 capítulos que eu falei pra vocês, se você pegar hoje em dia na história, eles dão até o capítulo 27 mais ou menos. A história teve 48 capítulos, tirando os 4 do começo, né, que são a apresentação das famílias, e o epílogo. Então teve no total 53, 47, 4... 52, alguma coisa assim, 52, 53, alguma coisa assim. Eu não lembro de cabeça agora. Mas eu comecei a escrever, né, fui escrevendo. E aí chegou no começo desse ano e eu virei um dia simplesmente falei, olha, eu vou lançar o livro no dia do meu aniversário, que foi dia 17 de fevereiro. Então corri que nem uma doida, virei várias noites da madrugada, teve vários dias que eu fui dormir 3, 4 horas da manhã, porque eu fiquei escrevendo pra terminar o livro a tempo, consegui terminar, eu terminei, eu coloquei o ponto final no livro faltando 10 dias pro meu aniversário, não, menos, acho que faltava 7 dias pro meu aniversário, quando eu coloquei o ponto final na história. Eu vou ver certinho, eu até tirei uma foto na hora que eu coloquei o fim na história. Foi um processo muito louco, foi um processo muito intenso. Eu deixei várias coisas de fora, obviamente. Como eu falei pra vocês, na fanfic original tinha um capítulo de 50.000 palavras, que conta os 25 anos que aconteceram depois do fim da viagem do tempo. Mas não dava pra colocar isso no livro, obviamente, senão o livro ia ficar dessa grossura. Mas talvez eu lance o livro depois, esses 25, 26 anos ocultos aí, como um conto diretamente na Amazon, porque o livro ele está na Amazon, inclusive quem quiser ler, ele já está disponível na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição. E ele também está à venda no livro físico, mas o livro físico dessa vez é só comigo, e eu vou também fazer um vídeo explicando por quê, porque da outra vez eu lancei pelo Clube de Autores e dessa vez eu optei por não. Mas vai ter um vídeo falando só sobre isso, fiquem tranquilos. Então é basicamente isso, gente. Esse foi o processo de criação, escolha e adaptação de Ciranda do Destino. O próximo vídeo ele vai falar só sobre a parte de personagens. Eu vou explicar pra vocês como eu fiz a criação, adaptação e desenvolvimento dos 8 personagens principais. Então eu vou falar um pouco mais sobre esse processo. Eu vou falar um pouco sobre o processo de criação dos outros 4 personagens principais, que são os filhos deles,
que são o Pietro, a Ela, a Millie e o Eric. Vou explicar um pouco mais sobre isso. E tem muitas outras coisas ainda para eu explicar nos vídeos. Eu vou falar sobre a Amazon, sobre por que eu não fiz no clube de autores dessa vez, porque dessa vez eu optei em fazer a venda direto comigo. Vou falar sobre a parte de investimento no livro, divulgação, vou falar um pouco de diagramação também. Então assim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Quando eu for gravando os vídeos, eu vou tentando explicar. Se faltar alguma coisa, né, se por acaso alguma dúvida chegar, se você tá vendo esse vídeo muito depois que eu postei, pode deixar suas dúvidas aqui também, que eu vou respondendo pra vocês direto aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouco sobre isso. Esse foi o primeiro vídeo da série, não sei exatamente quantos a gente vai ter dessa vez, mas espero que vocês gostem. Lembra de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, pra não perder a notificação da live que vai ter quando os livros chegarem. Tem uma caixa de 50 livros chegando, gente, tem 30 quilos a caixa. Eu não sei nem como é que eu vou trazer ela aqui pro meu quarto pra poder abrir. Mas pra não perder esse momento e pra não perder os outros vídeos que estão por vir, sim, tem mais vídeos sobre fanfic vindo, tem vídeo comentando. Ai, gente, era pra ter feito vídeo comentando série, era pra ter feito vídeo comentando filme, não rolou nada. Desculpa o tempo. Lembra de maratonar os vídeos aqui do canal pra ajudar a gente a chegar nos 4.000 horas de visualizações e poder começar a monetizar os vídeos aqui. Deixa o joinha se vocês gostaram e se vocês não gostaram também. E é isso, tá bom? Um beijo e tchau!